Vamos lá, pessoal, seguindo para o segundo caso do cálculo de áreas aqui, né? O segundo caso é quando a gente tem que o trecho da função, ele assume valores negativos no intervalo de A a B, certo? E aí a orientação nesse caso é a gente calcular o módulo desse valor no final. Então, a gente calcula a integral da função da mesma forma no intervalo aqui, mas a gente calcula o módulo desse intervalo no final, né? Ou seja, muito provavelmente esse valor vai dar um valor negativo, né? E aí a gente bate o módulo porque o cálculo de área o que a gente tá calculando é uma área, literalmente a área não pode ser negativa, né? Então aqui, ó, calcule a área entre a função f de x igual a x ao quadrado menos 4x até o eixo x no intervalo de 1 a 3. Aqui, claro, é o exemplo do caso 2, né? Mas a gente precisa verificar, né? Então, a gente faz também igual, a gente pode fazer igual no outro exemplo e fazer uma tabelinha, né? Uma tabelinha aqui com a função, né? X ao quadrado menos 4x, para verificar, então, se esses valores estão assumindo valores abaixo de zero, né? Então, aqui no intervalo de 1 a 3, vou pegar aqui 1, 2 e 3 para substituir, certo? Quando eu substituo aqui, 1 ao quadrado dá 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4. 1 com menos 4 dá menos 3. 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. 4 com menos 8, menos 4. Lembrando que aqui a gente está seguindo as prioridades de operação, né? Então, a gente faz a potência, faz a multiplicação e depois faz um valor menos o outro. 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 3 dá menos 12. 9 com menos 12 dá menos 3, certo? Se a gente fosse ver, né, então, num gráfico, né, se a gente fosse montar um esboço aqui só pra gente enxergar, né, o que tá acontecendo aqui, né? Então, aqui, ó, a gente tem menos 3 e menos 4, certo? Para y. E 1, 2 e 3 para x, né? Então, aqui, ó, o 1, 2 e 3, com o 1, ele tem que combinar com o menos 3 aqui, o 2 tem que ficar junto do 4, e o 3 tem que ficar também com menos 3 aqui. Então, é esse pedaço da parábola, né? X ao quadrado menos 4x é uma parábola. O que a gente tem é esse pedaço da parábola aqui. Ela continua depois, né? Ela vai embora, tanto para cá, né? Quanto para cá, ela vai embora, né? Mas aqui nesse pedaço aqui que a gente está estudando, nesse caso aqui, ó, ela tem esse comportamento. O que a gente quer calcular é o valor da área entre os intervalos de 1 a 3, a função e o eixo x. Então, é esse pedaço de área aqui que a gente está calculando, tá bom? Só para a gente enxergar fisicamente o que está acontecendo. Vamos lá agora para calcular, então, a área, né, entre esse pedaço da curva, né, e o eixo x aqui. Então, a gente vai calcular aqui a área integral da função x ao quadrado menos 4x. Então, aqui, ó, integral da função dx de 1 a 3, certo? Agora, para a gente continuar, mesmas coisas do outro exemplo, né? Nós temos aqui duas parcelas, então, nós usaremos a primeira propriedade para separar parcelas, certo? Então, aqui, ó, uma integral vai para o x ao quadrado dx, e a outra integral vai para o 4x dx, de 1 a 3 também. Aqui também a gente pode usar a propriedade de colocar a constante que está multiplicando a função para fora, né? Aqui no x quadrado não tem nenhum número multiplicando, mas aqui tem um 4, né, multiplicando o x, sendo que o sinal já pus até aqui para fora, né? Continuando aqui. Então, vou colocar, né, x ao quadrado dx, de 1 a 3, menos 4 integral de x dx,
de 1 a 3, certo? Aí, aqui, toma cuidado, né? Esse 3 aqui é do intervalo, tá? A gente tem x ao quadrado dx e x dx. Nós precisamos vir aqui nas nossas regras imediatas e procurar, né, nas nossas regras imediatas, uma regra que o x ao quadrado dx se encaixe. No caso aqui, a gente tem a regra número 2, que fala do x elevado a n, né? Então, a gente tem aqui x elevado a n dx, onde a gente soma 1 grau em cima e depois divide por essa soma embaixo. Coincidentemente, nesse caso aqui, a outra regrinha aqui do x dx, o x está elevado a 1 aqui, que vai ser o n que a gente vai substituir aqui, certo? Então, aqui, ó, aplicando a regra agora, né? X ao quadrado mais 1, dividido por esse valor aqui, ó, 2 mais 1, menos 4, x elevado a 1, que é o n dessa integral aqui, mais 1, dividido por essa soma aqui embaixo, de 1 a 3, porque a gente está fazendo uma integral definida, certo? Bom, feito isso, vamos arrumar aqui, né, só para a gente conseguir enxergar. Então, ó, x ao quadrado sobre 2, menos 4x ao quadrado. Opa, perdão, aqui é x ao cubo sobre 3, né? X ao cubo sobre 3. Somei aqui 2 mais 1 com 2 mais 1. E aqui 1 mais 1 com 1 mais 1. Aqui dá para simplificar, né? Ainda. Então, a gente consegue colocar aqui x ao cubo sobre 3 menos 2x ao quadrado de 1 a 3. Isso aqui que a gente encontrou é o nosso fão, certo? X ao cubo sobre 3 menos 2x quadrado é a nossa primitiva. E o que a gente vai calcular agora é fão de 3 menos fão de 1. Vamos substituir aqui embaixo. Eu gosto de separar entre intervalos, né? Então, entre parênteses, vou colocar aqui, primeiro, 3 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 3 ao quadrado. Substituir x e x por 3. Fecha parênteses, menos, então é um fão menos o outro. Agora, a gente vai substituir x por 1. Então, 1 ao cubo sobre 3, menos 2 vezes 1 ao quadrado, certo? Dessa forma, então, a gente tem aqui, né, a substituição da primitiva nos dois valores, certo? E agora, a gente tem, então, que substituir, arrumar, na verdade, né, através das propriedades aqui. Podemos aplicar as propriedades de potência aqui, né? Então, 3 ao cubo dá 27, por 3 dá 9, né? Então, aqui nós teremos 9 menos 3 ao quadrado, 9, vezes 2, 18. E aqui desse lado, 1 ao cubo dá 1, então aqui continua 1 terço. 1 ao quadrado, 1, vezes 2, menos 2. Certo? Aqui fica da escolha de vocês, se vocês preferem transformar esse 1 terço em decimal, ou transformar esses números aqui em fração no MMC, né? Então, aqui, desse lado, nesse parênteses, a gente vai ter menos 9, menos, aqui, ó, esse 1 terço, a gente vai ter 1 terço, e aqui a gente vai ter menos 6 terços, tá? Menos 9, menos... Aí, aqui, tem 1 e tô devendo 6, então, a gente tá devendo 5. Devendo 5, menos... então, aqui a gente vai ter menos 5 terços. Logo, a gente vai ter menos 9 mais 5 terços aqui. Aí, a gente, né, pode transformar aqui de novo esse 9. Multiplicando ele por 3 aqui, então, vai dar o menos 27 mais 5 sobre 3, fazendo MMC de novo, certo? E aqui, então, vai sobrar o menos
22 sobre 3, tá? Lembrando que agora que a gente chegou numa área negativa, né? A gente, então, aplica o módulo aqui, né? Então, a gente aplica o módulo aqui. Então, a área, no fim das contas, aqui, vai ser o módulo de menos 22 sobre 3 aqui, que dá o 22 sobre 3 positivo, unidade de área aqui, beleza?